E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o primeiro nível, né, de atenção à saúde. Nós já estudamos um pouco sobre ele e agora a gente vai estudar mais detalhadamente, né, esse nível de assistência. A atenção primária ou a atenção básica, como nós conhecemos, né, é considerada a porta de entrada do SUS. E é lá também que eu digo, né, que nós realizamos a triagem de todo o Sistema Único de Saúde. Quando eu falo nessa triagem, eu falo quando o médico da unidade básica de saúde, enfermeiro e técnico de enfermagem, eles atendem o paciente e lá eles, de acordo, né, com o quadro clínico do paciente, eles determinam, né, se esse paciente ele pode continuar sendo atendido ali na atenção básica, né, na unidade básica de saúde, ou ele precisa ser encaminhado para os níveis de complexidade, né, maiores, né, média ou alta complexidade, a depender sempre, né, das condições do paciente. A atenção primária à saúde pode ser entendida como o principal nível do sistema de serviço de saúde, o qual deve funcionar como porta de entrada preferencial do sistema, com ações que sejam resolutivas sobre os problemas de saúde. Esses problemas de saúde, eles podem ser da pessoa, da família ou da coletividade, né? Nós profissionais desse nível de assistência, nós trabalhamos com promoção, né, da saúde e prevenção de doenças e agravos. E nós tentamos conscientizar toda a comunidade a importância, né, deles procurarem a unidade básica de saúde antes deles adoecerem ou antes do problema de saúde deles se agravar. Nós temos uma cultura de procurar o serviço de saúde apenas quando estamos doentes. E é por isso que nós temos setores, né, superlotados, como por exemplo as UPAs, o socorrão. É justamente porque as pessoas não têm o hábito de procurar a unidade básica de saúde para vacinar, para participar das palestras que nós realizamos, para consultas de rotina, para a realização de pré-natal, para a realização de exames preventivos, de testes rápidos, né, de HIV, VDRL, que é para sífilis, hepatite B, hepatite C. Tudo isso nós realizamos nas unidades básicas de saúde. Mas as pessoas, elas não têm o hábito de procurar o UBS como não é a sua primeira escolha. E é por isso que nós temos aí um sistema de saúde onde níveis de média e alta complexidade estão superlotados. No Brasil, o Programa Saúde da Família é a principal estratégia de implementação e organização da atenção primária à saúde. Esse termo programa, ele já está obsoleto. Nós não o utilizamos mais. Agora é estratégia saúde da família, tá? Saiu o termo programa e entrou estratégia, tá? Estratégia saúde da família. Os principais objetivos da atenção primária, eu já até falei para vocês, que é orientar sobre a prevenção de doenças, promovendo também saúde, solucionar, né, possíveis casos e direcionar os casos mais graves para níveis de atendimento que são superiores em complexidade ao nosso. A atenção primária funciona, portanto, como um filtro que é capaz de organizar o fluxo de toda a rede de saúde, né? Do mais simples, lá na atenção primária, para o mais complexo, lá na atenção, né, no nível terciário.
Aqui eu trouxe apenas alguns programas, né? É uma imagem meramente ilustrativa, porque nós temos muito mais programas. Então, são apenas alguns programas que nós atendemos na atenção primária. Saúde da mulher, onde a gente atende a mulher no pré-natal. Nós notificamos aqui no programa Saúde da Mulher até casos de violências contra a mulher. Saúde do homem, saúde do idoso, da criança e do adolescente. Aqui a gente percebe claramente os princípios do SUS quando a gente fala lá em equidade, né? Que é tratar cada um conforme a sua necessidade, né? E aí a gente tem, por exemplo, o programa Saúde do Homem. As unidades básicas de saúde, elas estão abertas ali no período de 8 horas da manhã às 17 horas, né? 5 horas da tarde. Esse é o horário que os homens, eles estão aonde? No trabalho. Então, esse programa estabelece que pelo menos um dia na semana, as unidades básicas de saúde, que são de referência, elas fiquem abertas até um pouco mais tarde, por exemplo, às 20 horas, né? Para que esse homem ele possa receber também assistência à saúde. Nós temos outros programas como Hiperdia, né? Que é para tratamento e acompanhamento de hipertensos e diabéticos. Nós temos programas para hanseníase, para tuberculose. Nós vamos ver aí cada um deles, tá? Detalhadamente nas próximas aulas. E aí a gente vai falar um pouco sobre promoção da saúde. E eu quero chamar a atenção para vocês para o termo de saúde, que de acordo com a definição da Organização Mundial da Saúde, né? Que saúde é um completo bem-estar físico, mental, social, também espiritual, e não apenas a ausência de doenças, né? E promover saúde é entender que eu preciso prevenir doenças, né? Mas eu preciso prevenir doenças físicas, mentais, sociais e até aquelas causadas, né, pelo quesito ali espiritual, né? O exemplo que eu citei para vocês do pai de família que está desempregado, que não sabe o que vai fazer amanhã para dar comida para os seus filhos. Eu sempre cito esse termo, gente, porque eu tenho um exemplo, né? Quando eu trabalhei na atenção básica, durante as visitas domiciliares, eu percebi que um pai de família, né? Eu sempre ia na casa dele, ele era muito alegre e ele estava passando por uma dificuldade financeira, estava desempregado e a esposa que estava trabalhando e tinha também o pai dele que era aposentado. Só que eu percebi que ele estava muito triste, né, no decorrer das visitas, assim. Os 6 primeiros meses que eu passei lá, ele era muito alegre, ele era totalmente diferente. Eu comecei a perceber que ele estava ficando triste, triste. E eu associei isso ao período que ele ficou desempregado, né. E eu lembro que ele sempre levava, quando ele fazia na casa dele, churrasco pra mim, né, pra eu almoçar. Ele sempre levava. E aí eu peguei uma vez, sentei com ele lá, fui conversando com ele. Tô percebendo que o senhor não tá bem. E aí ele foi se abrindo comigo. Nós temos na atenção primária um núcleo de apoio, né, à saúde da família, que é o NASF. E no NASF nós temos psicólogos. E aí eu conversei com ele e falei com ele que eu gostaria, né, que ele se constasse, né, que ele fosse ver a psicóloga. E ele concordou em ir. Eu marquei, deixei agendado. Ele compareceu no dia e no finalzinho, né, da sessão, que eles não falam consulta, né, é sessão. No finalzinho da sessão, ela me chamou
E aí eu fui lá, porque esses profissionais, eles atendem na unidade básica de saúde, né? E aí ela me chamou, eu fui lá e tudo. Aí ela pegou e falou assim, Carla, é porque eu gostaria que a gente traçasse aqui uma estratégia pra gente ver como tu tá mais tempo aqui, conhece mais ele, conhece a área, o que que daria pra ele fazer e tudo. E eu perguntei pra ele assim, né, brincando assim, sabe? Mas foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Você não quer vender espetinho? Eu acho a carne que o senhor faz tão gostosa. Aí ele olhou pra mim assim e falou assim, eu nunca pensei nisso. Eu disse, pois é, né? Eu morava na época num hotel, em frente a uma praça, e lá não tinha nada pra comer. Nada mesmo. E eu falei pra ele, olha, pois você pode colocar ali, ó, no canto da praça, porque aí todo dia à noite, meu amor, eu vou lá e lá tem mais 4 enfermeiras que moram lá. Então, pelo menos nós 5, só pode ter certeza que seremos freguesas fiéis. E aí surgiu, né, uma oportunidade. E aí eu perguntei pra ele, né, se ele tinha como começar. Ele disse que tinha como conseguir um dinheiro para começar. Certo que hoje lá no município ele tem até um restaurante pequeno. Eu nunca perdi o contato com ele, porque foi algo assim que realmente me marcou, né? No meu período de assistência na atenção primária, foi o que me marcou. Ele me marcou bastante. Talvez se eu tivesse negligenciado aquele pai de família, tivesse ido lá somente para ver, né, o idoso, se eu tivesse negligenciado ele, Deus sabe o que teria acontecido. Porque ele falou para a psicóloga que já tinha pensado até em tirar a própria vida. Então, quando nós falamos em promover saúde, toda essa história, né, gente, foi dar um exemplo para vocês, né, que promover saúde não é apenas prevenir doenças ali como hipertensão, diabetes, né, cardiopatias, doenças respiratórias, mas é também a gente estar atento para o bem-estar físico, mental, social, né? Aquela adolescente que ela é muito retraída, que todas as vezes que você vai fazer uma visita domiciliar na casa dela, ela nunca fala nada, né? Aquela adolescente que é obesa e de uma hora para outra ela começa a emagrecer ali e você começa a perceber que pode não ser um emagrecimento normal, né? Pode ser bulimia, anorexia. Então, o bom da atenção primária é que você consegue ter um acompanhamento melhor, né, dos pacientes da tua área, das pessoas da área que você atende, da comunidade que você atende, né? É incrível, mas quem tiver a oportunidade de trabalhar numa unidade básica de saúde, vocês vão perceber que muito rápido vocês vão conseguir conhecer todas as famílias da comunidade que vocês atendem, inclusive as particularidades. Vocês vão conseguir identificar a mulher que ela sofre violência doméstica, vocês vão conseguir identificar aquela criança que sofre abuso sexual, aquele idoso que é negligenciado pela família, né? E quando nós falamos em promover saúde, é justamente essa percepção que nós temos em olhar para além daquilo que o nosso paciente ele nos diz, da sintomatologia da doença dele, tá? Nesse sentido, a promoção de saúde deve ser encarada de uma forma ampla, ou seja, promover a saúde é muito mais que efetuar a mera prevenção de doenças. E aí nós temos os principais objetivos para a promoção da saúde, né? Que promover a qualidade de vida, né? E de saúde. Reduzir a vulnerabilidade e riscos à saúde, né? Favorecer a preservação do meio ambiente, prevenir doenças e agravos à saúde. De um modo simples, como eu posso promover saúde?
Pode parecer besteira e todo mundo pode saber disso, mas eu posso simplesmente chegar numa consulta e dizer para o meu paciente que ele precisa perguntar mais ou menos, né? Um paciente extremamente ansioso, agitado. Quantas noites de sono o senhor dorme? O senhor toma muita água? O senhor pratica atividade física? Como que é a sua alimentação? O senhor ingere bebida alcoólica? O senhor fuma? Quantas carteiras de cigarro o senhor fuma por dia? Né? Então, orientar sempre o nosso paciente, né, a ingerir água, né, tomar água ali, pelo menos 2 litros de água por dia, né, a ter pelo menos 8 horas de sono durante a noite, a não fumar, a ter uma alimentação saudável. Os idosos, gente, eles reclamam muito quando a gente fala em alimentação saudável e atividade física, né? E aqueles que fumam, quando você diz, seu Antônio, o senhor tem que maneirar nesse cigarro. Olha, eu já lhe pedi tantas vezes pro senhor parar de fumar. Eles falam, doutora, porque pra eles todo mundo é doutor, né? Doutora, mas isso aqui é a minha única alegria. Eles jogam logo contigo. Então, é minha única alegria, doutora, né? Mas orientar sempre, né, a terem uma alimentação saudável. No NASCE também nós temos nutricionistas. Então, sempre todo paciente que é hipertenso, que é diabético, as gestantes, crianças ali que eu consigo identificar que estão ou com baixo peso ou iniciando, né, ali de sobrepeso, obesidade, eu sempre encaminho para nutricionista. Atividade física, né, e bebidas alcoólicas, né? Tem aqueles que dizem, né, eu só bebo socialmente, mas o bebo socialmente deles é todo dia na semana. E assim, promover saúde é realmente educar o nosso paciente, educar a nossa comunidade. Então a gente precisa ter todo um jeitinho para falar com cada um deles, né? A gente não pode chegar impondo também. Eu não vou chegar para seu João que come 3, 4 pães de manhã e ele é diabético, e dizer para ele que ele tem que parar de comer pão, não pode mais comer pão, parar de comer arroz, tem que ser arroz integral, né? Não é assim também, eu tenho que chegar para ele e conversar com ele para a gente ir reduzindo, até que vai chegar ao ponto que ele vai substituir o pão de farinha branca para o pão integral, o arroz branco para o arroz integral, né? E aí a gente vai começar a falar sobre a estratégia saúde da família, né? Então, a estratégia saúde da família é uma ação implementada pelo Ministério, né, da Saúde em 1994. E, a princípio, como eu falei para vocês, né, ela recebia o nome de Programa Saúde da Família. O objetivo da estratégia foi acabar com a ideia de assistência emergencial, ou seja, você não procura o serviço de saúde quando você está doente, você vai antes de adoecer, né? Ou seja, tratar os pacientes apenas quando eles já estão doentes, isso na assistência emergencial, né? E aí, a partir da estratégia de saúde da família, a gente começa a praticar a atenção primária, né? E aí, quem é responsável por promover a estratégia? A União, os estados e também os municípios, né? Então, a gente sai de um modelo focado na doença, né? Ali no modelo assistencial, no modelo assistencial de emergência, né? Com foco na doença, e a gente passa a ter um foco na prevenção de doenças e na promoção da saúde.
Como se trata de uma mudança de cultura, ainda é difícil retirar da população a ideia de que o hospital não deve ser a porta de entrada do tratamento. É comum que cidadãos, especialmente os que estavam acostumados ao modelo antigo de tratamento, pulem a etapa, do pré-atendimento que seria feito na unidade básica de saúde e recorram logo para as urgências e emergências. É por isso que eu falei para vocês que nós trabalhamos ainda com a conscientização da população, A gente tenta fazer ali, educar esta população para que elas entendam que para entrar no serviço de saúde, ela precisa entrar ali, pela unidade básica de saúde, com exceção dos casos que sejam de urgência e emergência. Esses sim, eles seguem direto para, por exemplo, o nível secundário, como é o caso das UPAs, Mas aqueles casos que não são urgentes, que não são de emergência, que não são de urgência, eles precisam passar ali por um pré-atendimento, pela triagem, como eu falei para vocês, na unidade básica de saúde. Porque é lá que nós vamos identificar se esse paciente, se nós ali da unidade básica de saúde temos condições de atender este paciente aqui na unidade, ou se a gente precisa encaminhar ele para os demais níveis de complexidade. Ainda é difícil, a população ainda não procura a unidade básica de saúde, ou seja, a atenção primária, antes de adoecer. Quando elas procuram, elas já estão com um problema de saúde ali pré-estabelecido. E nós temos aqueles que também não respeitam, a hierarquização do sistema de saúde, dos serviços de saúde. Às vezes, eles vão direto, por exemplo, para uma UPA. Começa a sentir alguma coisa, não, estou com pressão alta, vou para a UPA, Ao invés de, não é nem urgente ainda, não é uma situação de emergência. E aí, o que acontece? Eles vão direto para a UPA. Aí lá na UPA, eles ficam até chateados quando eles falam assim, não, mas olha, o seu caso, ele não é para ser atendido aqui. Amanhã de manhã, a senhora pode ir na unidade básica de saúde, que lá eles vão atender a senhora e vão lhe explicar tudo direitinho, tá? Mas não é aqui, não. A senhora pode procurar diretamente a unidade básica de saúde. Eles ficam muito chateados quando isso acontece. Então, situações que afetam a qualidade de vida das famílias. Condições precárias de moradia, exclusão social, aquela criança que sofre bullying, afeta não só a criança, mas também como toda a família. Uma criança que antes era super alegre, super expressivo, ele simplesmente começa a se isolar de tudo. Eu sei disso porque eu passei por isso recentemente com o meu filho. Não foi bullying, não foi exclusão social, ele simplesmente teve depressão infantil, Eu acho que, assim, de acordo com o que nós conversamos com a psicóloga, ele começou a ter medo por causa dos fogos, Dos fogos. E aí ele começou com síndrome do pânico e depois da depressão infantil. Afetou a qualidade de vida dele e a qualidade de vida de toda uma família. Casos também de violência domiciliar afetam quem sofre a violência, os filhos, todo mundo ali. Desemprego, uso de drogas e a falta de saneamento básico. A equipe. Por quem é composta a equipe de saúde da família? A equipe de saúde da família ela é composta por uma equipe multiprofissional, E possui ali no mínimo um médico. Esse médico ele pode ser um clínico geral ou um especialista em saúde da família, ou médico da família e comunidade. Pode ser um enfermeiro generalista
ou um enfermeiro especialista em saúde da família. Auxiliar ou técnico de enfermagem. E os agentes comunitários de saúde, que são chamados comumente aí de ACS, tá? Esses são os profissionais que compõem a equipe de saúde da família, que trabalham lá na unidade básica de saúde. Cada equipe de saúde da família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 pessoas. A comunidade que você atende, né, você pode atender, no máximo, 4.000 pessoas nessa área, que passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde. O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por ACS e 12 agentes comunitários de saúde por equipe. Ou seja, se eu tenho 4.000 pessoas na minha área, eu tenho que ter 12 agentes comunitários de saúde, uma enfermeira, um técnico de enfermagem, um médico, 12 agentes comunitários de saúde responsáveis por atender 4.000 pessoas. Cada agente comunitário de saúde pode atender, no máximo, 750 pessoas. São muitas pessoas, né? A responsabilidade é gigantesca. E um detalhe, assim, na estratégia de saúde da família, nós realizamos o que nós chamamos de busca ativa. Como todas essas pessoas, elas são cadastradas e a gente tem todas as fichas de cadastro, por exemplo, se tinha uma gestante, né, da área do ACS A, da microárea, né, do ACS A. E eu olhei lá, né, não, já deu tempo dessa menina ter tido esse bebê. Aí eu chamo a ACS, ei, fulana, já ganhou o bebê? Ele já. Eu disse, e por que tu não me falou? Porque a gente tem, no caso das puérperas, né, a gente tem que fazer a visita ali, logo quando ela chega ali da maternidade, a gente precisa fazer a visita. Quem vai fazer a visita, professora? Enfermeira, técnico de enfermagem e o agente comunitário de saúde, tá certo? Então, a gente vai fazer esta visita, né? Lá a gente vai prestar toda a assistência, tirar todas as dúvidas, né, dessa nova mamãe. E no caso de vacina, nas vacinas, os idosos, vamos dizer assim, os idosos. Todos os idosos da área são cadastrados. Então, aqueles no meu mapinha de vacinas, cada ACS, né, tem o controle de quantos idosos da sua área foram vacinados. E aí eu chamo os ACS e falo, olha, da sua área, 3 idosos não foram vacinados. Vamos procurar quem é e que eu vou lá vacinar. Quem vai vacinar? Enfermeiro, técnico de enfermagem, agente comunitário de saúde, não faz procedimentos invasivos, eles não vacinam ninguém, tá certo? As atividades básicas de uma equipe de saúde da família. Conhecer a realidade das famílias pelas quais são responsáveis e identificar os problemas de saúde mais comuns e situações de risco aos quais a população está exposta. Por isso que eu falei para vocês lá no início que nós temos o quê? Um contato maior, né, na estratégia de saúde da família, nós temos um contato maior com as pessoas a quem nós assistimos, né, as pessoas ali da nossa área. A gente fica sabendo de tudo que acontece na área com relação a qualquer pessoa. Sofreu um acidente, a gente sabe, a gente vai na casa para ver se necessita fazer curativo, né? Engravidou, a gente sabe. Não veio ainda na unidade básica de saúde para iniciar o pré-natal, a gente vai na casa, explica sobre a importância do pré-natal, né? Chegou morador novo, a gente vai também,
com o agente comunitário da área, realiza o cadastro dessa família, tudo direitinho. Então, a gente tem que conhecer a realidade das famílias da nossa área, né? A gente tem que conhecer cada pessoa da nossa área. Professora, mas será que isso é possível? É possível sim. Vocês vão ver como vocês são capazes de conhecer e pelo nome, tá bom? Executar, de acordo com a qualificação de cada profissional, os procedimentos de vigilância à saúde, vigilância epidemiológica nos diversos ciclos da vida. Garantir a continuidade do tratamento pela adequada referência do caso. Por exemplo, muitos pacientes que são hipertensos, são diabéticos, eles fazem tratamento, por exemplo, os hipertensos, né? Fazem tratamento com cardiologistas, né? Porque eles também têm problemas cardíacos. Mas nós fazemos o quê? O monitoramento desse tratamento. É um idoso, às vezes o idoso não gosta de tomar medicação, aí a gente vai lá na casa do idoso e a gente verifica a medicação dele, verifica quantos dias tem que ele comprou aquela medicação, verifica se ele está tomando direitinho a medicação, tá? Dar continuidade ao tratamento, explicar para ele que por mais que ele esteja fazendo um tratamento com o médico, é importante que ele vá sempre à unidade básica de saúde, né, para ele ser pesado, para a gente ver, para a gente aferir a pressão arterial dele, para a gente poder fazer ali a continuidade, né, da assistência desse idoso. O agente comunitário de saúde é uma figura muito, muito importante dentro da equipe de saúde da família, né? O programa foi implementado em 1991, né, o PACS, que é o Programa de Agente Comunitário de Saúde. Ele teve início ali no final da década de 80, como uma iniciativa de algumas áreas no Nordeste, né, e também no Distrito Federal e São Paulo. Na época, a iniciativa visava buscar alternativas para melhorar as condições de saúde das comunidades. Era uma nova categoria de trabalhadores formadas pela e para a própria comunidade, atuando e fazendo parte da saúde prestada, né, na localidade. O agente comunitário de saúde, ele precisa ser daquela comunidade. Por exemplo, Coab, né? Os agentes comunitários da unidade básica da Coab, eles são do bairro. E eles moram, a rua que eles moram faz parte das ruas que eles atendem. Porque eles precisam conhecer a área, né, que eles vão atuar. Então, precisa ser uma área de convívio deles, do dia a dia, tá? Pode ser realizado concursos seletivos, tá certo? O agente comunitário de saúde tem um papel muito importante ao que se refere ao acolhimento, pois é membro da equipe que faz parte da comunidade, o que permite a criação de vínculos mais facilmente, proporcionando contato direto com a equipe. O agente comunitário de saúde, ele sabe de tudo que acontece na área, né? Eu lembro que uma vez eu perguntei, né? Falei para agente de saúde, olha, a adolescente fulana lá da tua área não veio vacinar. Aí ela era vacina de HPV, contra HPV. Aí ela disse assim, mas eu só não está sabendo ainda. Eu já mandei ela vir aqui conversar com a senhora. Aí eu disse assim, não tô sabendo de nada. Aí se ela tá grávida, foi por isso que ela não veio vacinar. Aí eu, tá bom. Pois diga pra ela vir começar o pré-natal, porque senão a gente vai ter que ir lá na casa dela. Aí a gente comentário disse, não, ela vem. A mãe dela não sabe ainda não, mas ela vem. Então, o agente comunitário de saúde, ele sabe tudo o que acontece ali. As atribuições do agente comunitário de saúde: identificar situações de risco coletivo e individual, encaminhar as pessoas ao serviço de saúde sempre que for necessário,
orientar as famílias de acordo com as instruções das equipes de saúde, acompanhar a situação de saúde das famílias para ajudá-las a conseguir os melhores resultados com os tratamentos e modos de prevenção. E aí a gente tem o papel do técnico de enfermagem na equipe da estratégia de saúde da família, né? Vocês vão atuar como? Participando das atividades de assistência básica, realizando procedimentos que são regulamentados no exercício de sua profissão. Administração de medicamentos, de imunobiológicos, verificação de pressão arterial, glicemia capilar, medidas antropométricas. E quando vocês estão trabalhando dentro do sistema, a gente tem as capacitações, né? Nessas capacitações, vocês serão habilitados a fazerem testes rápidos, né? Como testes de hepatite B, hepatite C, VDRL, que é para identificar sífilis, HIV, né? Realizar ações de educação em saúde a grupos específicos e às famílias em situações de risco, conforme planejamento da equipe. Sim, meus amores, todos os seminários que vocês apresentaram estavam preparando vocês para realizar palestras, que são as famosas ações de educação em saúde, tá certo? Participar do gerenciamento dos insumos que são necessários para o adequado funcionamento da unidade básica de saúde. O que acontece? Quando eu estou na assistência, na atenção básica, eu sempre tiro, assim, um dia, né? A gente não atende pacientes nem faz visitas domiciliares. A gente tira esse dia para a gente solicitar materiais, insumos, medicamentos e, claro, sempre com o auxílio, né, do técnico de enfermagem. Por hoje é só, tá bom? Eu vou deixar uma atividadezinha no mural pra gente assimilar melhor o que nós vimos aí nas 3 primeiras aulas, tá certo? Já vai funcionar como uma revisãozinha para a nossa avaliação.